Muito bem, antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas à disciplina Fundamentos de Economia do curso de Serviços Públicos. A minha intenção aqui será proporcionar o entendimento da economia em geral e a familiarização com os termos envolvidos na área de economia. Além disso, você poderá identificar esses conceitos em situações cotidianas e no contexto profissional. A disciplina ela é dividida em introdução e teoria econômica. A introdução serão apresentados os problemas econômicos. A teoria econômica pode ser dividida em dois ramos básicos, a macroeconomia e a microeconomia. Todo o conteúdo será dividido em 4 videoaulas, para que nós possamos aproveitar ao máximo essa disciplina. Então vamos começar pela economia e os problemas de natureza econômica. Primeiramente, o que é economia? A economia ela é a ciência que estuda o emprego dos recursos escassos entre diferentes usos possíveis, com o fim de obter os melhores resultados, seja na produção de bens ou seja na prestação de serviço. Quando falamos de economia, não podemos deixar de falar da escassez, ou seja, a escassez ela é o produto, o objeto de estudo da economia. A lei da escassez ela analisa a utilização dos recursos escassos, escolhendo entre usos alternativos para se produzir bens e serviços úteis para a satisfação das necessidades dos consumidores. Então, como as necessidades dos consumidores elas são ilimitadas, os consumidores baseados na sua renda, que é limitada, estabelecem prioridades de seus gastos. E essas prioridades elas são subjetivas e baseadas nas preferências ou necessidades do consumidor. Ou seja, nós temos uma batalha entre as necessidades humanas que são ilimitadas e os recursos que são limitados. Não se pode confundir escassez com pobreza ou limitação, pois pode haver pobreza devido a recursos que, mesmo abundantes, estão nas mãos de poucos, e podem haver recursos limitados para os quais não existe demanda. Neste caso, não será um recurso escasso. Por não termos recursos suficientes para atender todas as necessidades, é necessário fazer escolhas sobre o que, quanto, como e para quem produzir. Estes são os problemas fundamentais em economia. Por exemplo, o que produzir? Soja ou milho? Tratores ou ônibus? Como os recursos que essas empresas dispõem são limitados, nem sempre a produção de todos os bens pode ser aumentada ao mesmo tempo, no curto prazo. Em economia, a expressão curto prazo designa um período de tempo em que não é possível ajustar completamente todos os fatores produtivos à variação na procura. Ou seja, pelo menos um dos fatores vai ser fixo. O longo prazo é o período onde todos os fatores serão variáveis. Por exemplo, se uma empresa A, para produzir mais, dependesse apenas de 2 variáveis, equipamentos e mão de obra, e se a empresa precisar de 6 meses e 1 dia para aumentar a sua capacidade instalada, enquanto consegue contratar novos funcionários a qualquer momento, neste caso o período de 6 meses será o equivalente ao curto prazo. E o período maior do que 6 meses será o longo prazo para essa determinada empresa. Diferente de contabilidade, onde o curto prazo é equivalente ao período de 1 ano e o longo prazo períodos superiores a 1 ano. Ao fazermos escolhas sobre o que produzir, nos deparamos com outros conceitos econômicos, que é conhecido como custo de oportunidade, que é o grau de sacrifício que se faz ao optar por um bem ou serviço, medido em termos do que foi sacrificado. Também é conhecido como custo alternativo, ou seja, o que deixamos de ganhar com a escolha alternativa é o custo de oportunidade. Decidido o que produzir, vem a próxima pergunta: quanto produzir? A decisão de qual a quantidade de cada produto que será produzida é fixada pela interação entre a oferta e a demanda, que é o mercado consumidor. Ou seja, quanto mais pessoas quiserem comprar um produto, mais ele será produzido. E como será produzido? A decisão de como produzir está relacionada com a tecnologia utilizada. Ao escolher entre diferentes tecnologias disponíveis, a empresa deve procurar obter a máxima eficiência. Por fim, deveremos decidir para quem produzir. Isso inclui a definição de quais os setores serão beneficiados pelos resultados da produção. Será produzido carros para atender uma determinada classe econômica, A, B, C? Será produzido soja para alimento ou soja para biodiesel?
né? Todas essas decisões, elas passam por uma série de variáveis, como preço, lucratividade, mão de obra, tecnologia, recursos disponíveis, etc. Em um determinado lugar, o país pode ser mais viável ter uma produção utilizando-se mais tecnologia, devido ao alto custo de mão de obra, ou vice-versa. Essas decisões sobre o que, quanto, como e para quem produzir dependem também do tipo de economia do país. Existem ou existiram basicamente 3 tipos de economia no mundo contemporâneo. Primeiro, a economia de mercado. Segundo, a economia centralizada. Terceiro, economia mista. Numa economia de mercado, também conhecida como economia de livre mercado ou sistema de livre iniciativa, os agentes eles agem de forma livre, com pouca ou nenhuma intervenção dos governos. Tudo é produzido pela iniciativa privada e esses problemas de o que, quanto, como, para quem produzir, são resolvidos pelo mecanismo de preço. Se faltar bens, o preço sobe. Se sobrar bens, o preço cai. Numa economia centralizada, também denominada economia de planejamento central, economia planificada ou economia de Estado, essas questões são decididas por um órgão central de planejamento, a partir do levantamento dos recursos de produção disponíveis e das necessidades do país, e não pela oferta e demanda no mercado, tipicamente de países comunistas, né? Por fim, temos as economias mistas, que é uma forma de economia que combina 2 ou mais modelos econômicos distintos. Um sistema econômico no qual participam tanto o setor privado como o setor público. Na economia mista, o Estado, além de orientar a economia, ele detém a propriedade de importantes empresas em setores estratégicos, como bancário, indústrias transformadoras, transportes, saúde e educação. A maioria dos países do mundo, hoje, tem uma economia considerada mista. Como é preciso escolher entre os diferentes tipos de bens e as quantidades a serem produzidas de cada um deles, vamos ver agora como determinar a curva de possibilidade de produção dos bens. A curva de possibilidade de produção mostra as combinações produtivas tecnicamente eficientes na produção de 2 bens, isto é, indica as possíveis combinações de 2 bens utilizando todos os recursos produtivos. Vejamos no exemplo a curva de possibilidade de produção de milho e soja. Por exemplo, no ponto R você pode observar que é produzido 50 mil toneladas de milho, enquanto não se produz nada de soja. No ponto A, se produz 40 mil toneladas de milho e 20 mil toneladas de soja. No ponto B, produz-se 30 mil toneladas de milho e 40 mil toneladas de soja. E no ponto S, produz-se 0 toneladas de milho e 100 mil toneladas de soja. Ou seja, deverá ser produzido o arranjo mais eficiente. No caso hipotético de uma retração da economia, ou seja, onde os recursos sejam reduzidos, a curva de possibilidade de produção se deslocaria para a esquerda, reduzindo também as quantidades de produtos possíveis. Se ocorresse o contrário, o crescimento da economia, ou seja, a expansão dos recursos, a curva de possibilidade de produção se deslocaria para a direita, aumentando a quantidade de produção possível, como você pode ver também na imagem. A fim de estudar todos esses problemas da economia, a teoria econômica ela se divide em 2 ramos básicos, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia ela estuda os agentes econômicos, como empresa e consumidor, individualmente, isto é, estuda a maneira como o consumidor gasta sua renda ou a empresa emprega seus recursos produtivos. Na macroeconomia, estuda-se os agentes econômicos em seu conjunto, o conjunto de consumidores, o conjunto de empresas, dando ênfase à análise do produto nacional, nível de renda, inflação, desemprego, taxa de juros e taxa de câmbio. Até agora, estudamos como os recursos produtivos são escassos e os agentes econômicos precisam utilizá-los de forma racional, de modo a obter os melhores resultados em termos de quantidade e qualidade. O produtor precisa minimizar os custos e vender seus produtos aos preços mais altos. O consumidor, pelo contrário, precisa obter o máximo de produtos, pensando em suas preferências, gosto, com o mínimo de gasto. A partir de agora, nós estudaremos o sistema econômico. Um sistema econômico é a maneira como a sociedade se organiza, visando solucionar a forma como utilizar seus recursos produtivos, capital, trabalho, recursos naturais, para produzir bens e serviços para atender a necessidade da sociedade.
Os agentes econômicos são as famílias, as empresas, o governo e o resto do mundo. Os bens que a sociedade demanda podem ser classificados de 3 formas. Bens e serviços de consumo, que são os destinados ao atendimento direto das necessidades das pessoas, ou seja, não precisam de nenhuma transformação para ser utilizado. De acordo com a sua durabilidade, podem ser classificados como bem duráveis, exemplo, geladeira, fogões, automóveis, ou não duráveis, alimentos, produtos de limpeza, etc. Tem também os bens de serviços intermediários, que são aqueles bens utilizados na produção de outros bens. Exemplo desse tipo de bens inclui insumos, como matérias-primas e componentes, como chapas de aço, serviços de computação, minério de ferro, leite in natura, etc. E tem também os bens de capital, que são aqueles bens utilizados na fabricação de outros bens, aumentando a eficiência do trabalho humano, entretanto, não se desgastam totalmente no processo. São exemplos máquinas, equipamentos, instalações, edifícios, computadores, estradas, etc. A atividade econômica ela se divide em 3 grandes setores, que é o setor primário, constituído pelas unidades produtoras que utilizam intensamente recursos naturais, envolve as atividades agrícolas, pesqueiras, pecuária, extração vegetal, reflorestamento, mineração. Temos o setor secundário, que é constituído pelas unidades produtoras, dedicadas às atividades industriais, através das quais bens são transformados. Inclui-se aí a produção de veículos, automotores, materiais para construção, produtos químicos e farmacêuticos, plásticos, eletrodomésticos, tratores, produtos alimentares, etc. Por fim, nós temos o setor terciário, que é formado pelas unidades produtoras que prestam serviços, tais como bancos, empresas de transporte, hospitais, comércio, turismo, meios de comunicação, etc. O Brasil tem sua atividade econômica voltada, em sua maior parte, para o setor primário, utilizando intensamente recursos naturais para produzir produtos geralmente de baixo valor agregado. Países como o Japão, por exemplo, têm sua atividade econômica concentrada no setor secundário, com o uso intensivo de tecnologia, produtos com alto valor agregado. Então, como funciona o sistema econômico? Na imagem, você vai ver que existem 2 fluxos no sistema econômico. O fluxo real, também conhecido como fluxo dos bens e serviços, que aparece no sentido horário da figura, e o fluxo monetário, que aparece no sentido anti-horário da figura. No fluxo real, as famílias ofertam recursos ao aparelho produtivo, mão de obra, imóveis, capital, etc. E essas empresas transformam esses recursos em bens e serviços que são disponibilizados no mercado e consumidos pela família, ou seja, o lado da oferta. No fluxo monetário, as famílias demandam bens e serviços que geram receitas no aparelho produtivo. Este remunera as famílias com salários, aluguéis e lucros. Até aqui, vimos que o sistema econômico é composto pelos agentes econômicos, empresas, pessoas, etc. A atuação de todos os agentes econômicos possibilita o funcionamento de um sistema econômico. O fluxo real de produtos, ou seja, a oferta, define quais bens e serviços estarão disponíveis. E o fluxo monetário, a demanda, constitui a remuneração dos trabalhadores, propriedades, etc. Termina aqui a nossa primeira aula, a introdução, onde foram apresentados os problemas econômicos e o sistema econômico. Nas próximas aulas, veremos a teoria econômica. Até o nosso próximo vídeo.